Desde sempre, os homens sonham em poder voltar no tempo, corrigir seus erros ou observar eventos históricos. E quem nunca, em algum momento, quis observar o futuro? Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo. Este homem está causando medo ao redor do mundo. Apartamento assombrado. Tudo começou em agosto de 2017, quando Eden Ellis, de Nova York, Estados Unidos, resolveu usar o Twitter para compartilhar com todos sua experiência sobrenatural. De acordo com ele, o espírito de uma criança tem invadido seu apartamento todas as noites. Ellis chegou a fazer alguns registros de vídeo no qual mostrava supostos eventos sobrenaturais acontecendo, como objetos se mexendo sozinhos. Ele ainda acredita que o espírito é um ser maligno, capaz de atormentar seus sonhos e cujo objetivo é matá-lo em breve. Obviamente, a história acabou ganhando notoriedade. Quem é que não gosta de uma boa narrativa de assombração, não é mesmo? E o jovem continuou a compartilhar suas impressões sobre o suposto espírito infantil com quem divide um apartamento. Ellis conta que o fantasma da criança começou a aparecer primeiro em seus sonhos, mas agora faz parte do mundo real. Ele diz que quando o viu pela primeira vez, não conseguiu se mexer e nem fazer nada. A criatura foi descrita como uma criança, com uma grande cabeça deformada, pendendo para um lado. Para comprovar seus relatos, ele passou a dividir fotos e vídeos de alguns dos acontecimentos estranhos que ocorrem em seu apartamento, como plantas que saem das prateleiras e cadeiras que se mexem. Depois de experimentar algumas noites do mais puro terror, Ellis disse ter sido abordado por uma garotinha em uma bicicleta. Ela chegou até ele e disse que sabia o que ele estava vendo, o querido David. Em outra noite digna de um filme de terror, Ellis acordou e viu David sentado em uma cadeira, olhando para ele. Desesperado e sem conseguir fazer muita coisa, o jovem apenas pegou seu celular e fez algumas imagens que, finalmente, mostram o famoso fantasma mirim que vem assombrando seu apartamento. Quando viu as fotos em seu telefone no dia seguinte, editou a luminosidade das imagens e conseguiu ver o formato de David. Você pode acompanhar mais notícias dessa história pelo Twitter. Depois nos conte se você acredita nisso tudo ou se acha que, no fundo, estamos diante de um bom contador de histórias ou, quem sabe, de alguma campanha criativa de divulgação de algum novo thriller. Chamadas do além. Você já ouviu falar de pessoas que receberam ligações telefônicas de alguém que, sem elas saberem, havia acabado de falecer? Essa história aconteceu nos Estados Unidos em 2008, depois de um terrível acidente envolvendo 2 trens que provocou a morte de 25 pessoas. Sabendo que Charles Peck estava viajando em um dos trens, seus familiares entraram em pânico, aguardando ansiosamente por notícias, até que receberam uma ligação. E outra, e mais outra. No total, foram 35 chamadas realizadas no celular de Peck. E apesar de os policiais terem achado a vítima através do sinal do aparelho, o encontro não foi nada feliz. Peck já estava morto, preso às ferragens, e até hoje, ninguém jamais conseguiu explicar como as ligações puderam ser realizadas. E sabe o mais irônico dessa história? O acidente ocorreu porque um dos maquinistas se distraiu com o próprio celular e passou em um sinal vermelho. O Monge de Pontefract. Em 1970, um dos maiores casos de assombração de toda a Europa aconteceu em Pontefract, na Inglaterra. O fantasma em questão ficou conhecido como o Poltergeist de Pontefract, ou, para os íntimos, Monge de Pontefract. O fantasma era, teoricamente, a alma de um sacerdote morto no século XVI. Um dos relatos a respeito do fantasma vem da família Pritchard, formada por Joe e Jean, e seus filhos Philip e Diane. Os 4 afirmavam que eram atormentados por um fantasma que eles começaram a chamar de Fred. De acordo com os relatos da família, Fred costumava jogar objetos, esfriar ambientes e deixar poças no chão. Além de tudo, Fred roubava sanduíches de presunto e deixava as maçanetas das portas da casa grudentas. Fred ainda tinha outro costume feio. Ele transportava ovos entre os cômodos e, claro, atirava-os só para fazer sujeira. Até aí parece que Fred era um Gasparzinho um pouco mais rebelde, mas na verdade ele era muito mais do que isso. Um dos acidentes mais sombrios envolvendo a presença de Fred foi quando o espírito simplesmente agarrou Diane quando ela tinha 12 anos e a arrastou para o andar de cima pelo pescoço. O pescoço da garota chegou a ficar marcado, como se isso não bastasse. Fred tentou estrangular a menina com fios elétricos. Leve como pena, duro como tábua.
Este jogo de levitação já existe há décadas. A versão mais comum deste truque requer pelo menos 5 pessoas. Uma pessoa, a vítima, encontra-se relaxada no chão com os olhos fechados. Os outros 4 participantes cercam a pessoa, um de cada lado, um na cabeça e outro nos pés. Cada um dos participantes coloca 2 dedos de cada mão por baixo da vítima. Com os olhos fechados, eles começam a entoar: leve como pena, duro como tábua, repetidamente. Com apenas um menor esforço, os participantes são capazes de levantar a vítima do chão, do que parece ser um desafio à gravidade. Será que funciona? Alguns afirmam que possa funcionar com apenas 3 pessoas, o que seria ainda mais surpreendente. Há também variações deste truque de levitação envolvendo uma cadeira. O jogo ficou popular nos anos 90, após o lançamento do filme Jovens Bruxas, a qual existe uma cena onde uma das protagonistas começa a levitar durante a brincadeira. Se você pesquisar pelo jogo no Google, até mesmo aqui no YouTube, vai se deparar com uma incrível quantidade de vídeos. Viajante do Tempo. Em uma entrevista concedida ao Apex TV, o viajante misterioso exibiu uma foto em que ele afirma ter tirado em um pulinho que deu no ano de 6000. Com o rosto borrado e a voz modificada para que não possa ser identificado, ele diz que é uma das poucas pessoas no mundo que fazem parte de um projeto secreto de viagem no tempo. O viajante já começa a conversa dizendo que entende o fato de que as pessoas não acreditam muito em sua história. Ainda assim, ele nos pede para acreditarmos no que contará ao longo do seu depoimento e afirma que a sua intenção é alertar a humanidade sobre o futuro do planeta. De acordo com o relato, o projeto secreto de viagem no tempo começou nos anos 90 e ele foi uma das pessoas selecionadas para participar, sendo enviado ao ano de 6000. Para o viajante, o mais surpreendente do futuro foi um nível de tecnologia a qual a humanidade terá acesso. Ele afirma que muitas doenças já terão sido resolvidas no ano 6000 e que a cura para o câncer é a realidade do futuro. O teletransporte também já será uma realidade e a própria opção de viajar no tempo será aberta ao público. Nesse momento, ele nos diz, inclusive, que qualquer pessoa que possa pagar poderá voltar no tempo para assistir aos eventos históricos que quiser pesquisar. E tem mais, viu? Ao viajar para estudar uma época do passado, nosso viajante secreto explica que as tecnologias do futuro nos permitirão chegar de fininho sem sermos percebidos, quase invisíveis. Em termos políticos, temos mais revoluções, já que, de acordo com o depoimento, não seremos governados por pessoas, mas sim por inteligência artificial, o que significa que as decisões importantes não serão tomadas com base em emoção, mas apenas em lógica. Para comprovar que esteve no futuro, o viajante tirou uma imagem do bolso. Ele assume que a imagem está distorcida, mas explica que isso é comum quando se tira fotos durante uma viagem no tempo. Em certo ponto da entrevista, o viajante secreto começa a falar sobre o tópico que é mais especial para ele. Eu não fui enviado ao futuro sozinho, fui enviado com um amigo. Diz antes de começar a chorar e afirmar que não vai revelar o nome do amigo para não expô-lo. Aos prantos, o homem do futuro nos conta que seu amigo não conseguiu voltar para os dias de hoje e que ficou preso no ano 6000. Passado o momento emotivo, o viajante agradeceu a oportunidade de falar sobre o assunto e afirmou que o fez porque as pessoas precisam saber sobre esses projetos secretos de viagem no tempo. De repente, ele volta ao tópico sobre o amigo perdido no futuro e explica por que ele não consegue mais retornar. Basicamente, o tal amigo converteu seu cérebro em realidade virtual, algo absolutamente possível no ano 6000. Então ele essencialmente está vivendo dentro de uma realidade diferente no ano 6000. Emocionado, o viajante segue dizendo que o seu intuito é nos deixar cientes de que temos um bom futuro à nossa frente e de que o ano 6000 é, na verdade, um bom tempo para viver. Boas novas, afinal. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe para geral. Vale lembrar também para não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!